Bom, irmãos, pela graça do Senhor, nós já tocamos ontem que tudo que foi escrito no Velho Testamento foi escrito para o nosso ensino, e vimos vários exemplos de como que a Bíblia é uma unidade perfeita e que o que estava no Velho Testamento era uma sombra das realidades espirituais que o Senhor cumpriria em Cristo e na igreja. E de maneira essencial, aquele alvo do Senhor na edificação da sua casa. E que, por fim, a casa do Senhor foi desmoronada, foi destruída, porque o seu povo se rebelou contra Deus no Velho Testamento, e ele foi levado cativo por 70 anos. Nesse período de 70 anos, que o povo estava preso em Babilônia, ali estava Daniel, que foi levado cativo ainda novo, mas era um homem que temia Deus, junto com alguns de seus companheiros, e ele estudava veementemente as Escrituras, e era um homem de oração, até que Daniel entendeu no capítulo 9 que o tempo que o Senhor havia determinado, segundo as profecias de Jeremias, de que o povo ficaria cativo lá em Babilônia, seriam de... Você lembra de quantos anos? Eu vi mais mulheres do que homens. Eu vou pegar no pé dos varões hoje, hein? Quantos anos eram? De novo, mais as mulheres que os homens. Por que isso, hein? Pois. Quantos anos, irmãos? 60. Opa, está melhorando. Graças a Deus pelas irmãs, né? 70 anos. Quando Daniel entendeu isso, o que Daniel passou a fazer? Ele passou a orar, para que a palavra do Senhor se cumprisse. E como resposta da intercessão de Daniel, então nós vimos o livro de Esdras, que o Senhor despertou o espírito de Ciro, e Ciro entendeu da parte do Senhor de que o Senhor queria uma casa restaurada, edificada para ele, em Jerusalém. Ciro era o rei da Pérsia. Nós podemos abrir a Bíblia no livro de Esdras, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 em diante. O livro de Esdras, capítulo 1. Que nos diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja o seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, com ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Esse é um texto extraordinário, irmãos. E nós devemos prestar muita atenção no foco que o próprio Espírito Santo coloca na palavra. O assunto central aqui é a restauração da casa de Deus, não em qualquer lugar. Ela tinha que ser restaurada em Jerusalém.
Ciro era o rei da Pérsia. E ele diz que o Deus dos céus é que fortificou o seu reino. E abençoou abundantemente o seu reino. Mas por que Deus havia feito isso? Porque Deus queria uma casa edificada em Jerusalém. O Deus dos céus habita em Jerusalém, não na Pérsia, não em outras nações. Ciro entendeu isso por quê? Porque haviam homens dentro da Babilônia. E havia um homem que estava dentro do reino de Ciro nesse período. Eles estudavam as Escrituras. E havia uma profecia sobre Ciro. Eu mencionei isso ontem. Alguém lembra onde é que está essa profecia sobre Ciro? Quem que anotou isso ontem? Isaías 44, verso 28. Muito bom, Marcelo. Ele não vale, né? Hã? Está vendo? Ele está dizendo que soube ontem disso. E o que diz essa profecia? O Senhor fala, o que direi Ciro? Ele é meu servo. E às vezes chama ele de meu pastor. Ele vai reedificar Jerusalém. E ele vai construir a minha casa em Jerusalém. O Senhor repete essa profecia no capítulo 45 de Isaías, verso 1 e também no verso 13. Irmãos, mas quantos anos haviam entre Ciro, esse capítulo 1, e Isaías que profetizou sobre Ciro? Porque Isaías veio muito tempo antes de Ciro. Você se lembra aproximadamente quanto tempo antes que Isaías falou essa profecia? Cerca de quantos anos? 200 a 250, mas é por aí. Isso mostra o quanto os olhos de Deus estavam voltados para Jerusalém, para edificar a sua casa. Nesse período, o Senhor é reconhecido, no período de Ciro, como Deus dos céus. Por quê? Porque a sua casa foi destruída em Jerusalém. E a glória de Deus voltou para os céus. O povo do Senhor foi levado cativo porque eles estavam em desobediência. Lá estavam eles em Babilônia. Em Babilônia não havia o templo do Senhor. Não havia o altar do Senhor. O Senhor escolheu Jerusalém para pôr o seu nome. O Senhor escolheu Jerusalém para que a sua casa fosse edificada e o seu altar, ali no seu altar, fosse oferecido os seus sacrifícios. A casa do Senhor fala da presença do Senhor. E a cidade de Jerusalém, com seus muros fortificados, representava o testemunho do Senhor. Deus queria uma cidade com uma casa para a sua presença habitar e ser o testemunho entre todas as nações. Mas porque o povo se rebelou, ele foi levado cativo e a casa foi destruída. Agora Deus não tem mais testemunho nesse período. Então o povo foi levado cativo à Babilônia e eles aprenderam muitas coisas erradas. Uma delas é que eles criaram lá a sinagoga. Já que eles não tinham templo, então eles criaram a sinagoga. Em sinagoga eles faziam muitas coisas boas, mas não estavam na base da palavra de Deus. Eles não estavam no princípio da palavra de Deus. Ali não havia o templo e ali não havia o altar. Então o testemunho de Deus não estava em Babilônia. Eles aprenderam muitas idolatrias e muitas coisas erradas, uma outra língua, outras escrituras, mas não a palavra do Senhor, não o caminho do Senhor. Uma outra coisa que eles aprenderam, foram lá que eles aprenderam a ganhar dinheiro, a fazerem grandes negócios. Então, e eles também casaram com mulheres estranhas, eles aprenderam muitas coisas que a Bíblia realmente fala para não fazer. A gente sabe pela palavra do Senhor que uma vez o Senhor tirou o seu povo do Egito, cujo faraó era o rei. O Egito representa o mundo e faraó representa Satanás. Deus tirou o seu povo do Egito para os levar em Canaã. Mas uma vez que ele estava em Canaã, eles desobedeceram ao Senhor e eles foram levados para a Babilônia. Babilônia representa o sistema religioso. Claro que está no sistema mundo e que envolve economia e política, mas especialmente o sistema religioso. O Senhor os tirou do Egito, mas agora precisava livrá-los do sistema religioso. Então nós temos dois livramentos. Muitas das vezes o Senhor nos salvou do Egito, mas às vezes estamos em Babilônia por causa de tudo aquilo que a gente pratica que contradiz as Escrituras. E é muito interessante que quando ele tirou o seu povo do Egito, eles estavam peregrinando pelo deserto, geograficamente, fisicamente, saíram do Egito, mas o Egito estava dentro deles. Eles tiveram que peregrinar por 40 anos dentro do Egito,
até o Senhor limpar aquela geração dos mais novos do Egito que estava dentro deles, porque a geração dos mais velhos morreram no deserto, porque o Egito estava dentro deles. Eles queriam voltar ao Egito, e eles fizeram muitas coisas que aprenderam no Egito. Uma delas era não conhecer e nem respeitar os princípios do Senhor. Eles aprenderam as coisas do mundo, e eles queriam trazer o mundo para dentro da obra do Senhor. Hoje, muitas das vezes, as pessoas querem fazer assim, criar uma estratégia de marketing, de administração, de música, de qualquer coisa que dê certo para você, como que colocar fermento nessa massa da obra do Senhor para a coisa se multiplicar. Quantas coisas do mundo o Senhor precisa nos purificar. Mas, irmãos, quando nós chegamos nesse contexto de Babilônia, o Senhor despertou o espírito de Ciro. Essas mesmas palavras, elas se encontram no final de 2 Crônicas, porque Esdras foi o que escreveu Crônicas, e ele dá continuação agora no seu livro de Esdras. Quanto desejo o Senhor tinha de capturar e resgatar o seu povo e trazê-lo de volta para Jerusalém. Como nós mencionamos ontem, isso é uma intervenção e um milagre do Senhor. Que rei ia abrir mão de cerca de 1 milhão de súditos, ou 1 milhão de escravos, de mão de obra, de impostos, de tantas coisas. E Ciro está mandando eles voltar para Jerusalém. Ciro está reconhecendo que o Senhor é o Deus do céu que governa todas as coisas. E não apenas ele libertou e livrou esse povo para voltar a Jerusalém, mas ele estava doando ou devolvendo todos os tesouros que Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado do templo do Senhor para a Babilônia. Vocês podem pegar e levar de volta para Jerusalém para edificar a casa. Vocês vão levar ouro, prata, instrumentos, tesouro. Deus realmente prosperou o seu povo, porque ele despertou o espírito de Ciro. Mas, irmãos, ainda que o Senhor deu ordem que todo o seu povo pudesse voltar, nós vimos ontem que uma minoria voltou, apenas cerca de 5%. Você pode imaginar isso? O coração do povo de Deus estava em Babilônia. Diferente de Daniel. Você lembra quantas vezes Daniel orava por dia? 3 vezes. E voltado para onde? Para Jerusalém, porque ele estava geograficamente em Babilônia, mas espiritualmente ele estava em Jerusalém. Seu corpo estava em Babilônia, mas seu coração nunca esteve em Babilônia. Seu coração estava na restauração do Senhor. A questão é onde está o seu coração. Às vezes nós viemos à reunião, mas não viemos a Cristo. Às vezes nós estamos em algum lugar, mas nosso coração e nossa alma está voltada para outros lugares. Aquele povo estava em Babilônia geograficamente, mas espiritualmente eles também estavam em Babilônia. Somente um remanescente pôde manter aquela chama do amor ao Senhor e a restauração, aquela esperança do cumprimento das profecias acesa no seu coração. Então, um remanescente muito pequeno voltou a Jerusalém. Claro, irmãos, eles tinham casas, eles tinham nome, eles tinham propriedades, eles tinham mulheres, e eles já tinham muitas práticas mais cômodas. O Senhor falou, olha, não importa onde vocês vão estar, em qualquer lugar das cidades de Canaã, vocês vão celebrar as festas que eu estabeleci lá em Jerusalém, lá na minha casa e lá no meu altar. Então eles tinham que fazer aquelas peregrinações quando eles estavam em Canaã. Mas em Babilônia não. Em Babilônia você constrói uma sinagoga do lado da sua casa. E aí você pode simplesmente ir para ali, não precisa peregrinar, não precisa fazer sacrifício nenhum. Se você não gostar muito dali, então você procura um outro lugar que você encontra aquelas pessoas que têm algumas afinidades com você. Você gosta de música, acha aí uma sinagoga que tem mais música, mas você gosta de uma coisa mais erudita, mais intelectual, você procura uma outra sinagoga. Isso era Babilônia. Babilônia é o lugar onde você procura fazer aquilo que você se sinta bem, porque o centro de Babilônia é a humanidade. O centro de Babilônia é o prazer do homem, é o contentamento do homem. O centro de Babilônia não é a glória de Deus. Não é o altar que representa a cruz de Cristo. Não é a centralidade de Cristo. Agora, irmãos, esse remanescente voltou a Jerusalém. E quando nós chegamos ao capítulo 3 de Esdras, como nós vimos ontem, verso 1, em chegando o 7º mês,
Estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Em Babilônia estão todos divididos. Em Babilônia existe uma confusão de línguas. Eles não se entendem porque havia muitas influências de outras civilizações ali dentro. Ah, mas quando você chega em Jerusalém, o princípio de Jerusalém também é um princípio da unidade. Você se lembra quando Nimrod, no período de Nimrod, lá no capítulo 11 de Gênesis, estava sendo edificada aquela torre de Babel, e eles queriam construir uma torre muito grande de Babel para colocar o nome deles lá em cima no topo. Você se lembra disso? E aí o que aconteceu? O Senhor olhou e teve que confundir aquilo ali. Por quê? Porque aquilo representa uma unidade, mas não é a unidade que Deus planejou em Cristo para a sua habitação e para a sua glória. Não representa a unidade do povo de Deus. Aquilo ali é a unidade de Babilônia, que representa essa globalização dos últimos tempos, uma unificação das religiões em torno do humanismo, da satisfação humana, até que seja implantado o anticristo. Então, queridos, quando o Senhor olhou aquilo, ele percebeu uma outra coisa. Como é que se edificava a Torre de Babel? Você não tinha as pedras de Jerusalém ali, naquela região. O que tinha que fazer? Tinha que se fazer tijolos, e para se fazer tijolo você derrama muito suor, e você vai edificando tijolo sobre tijolo. Claro que a casa de Deus, se você olhar a tipologia, especialmente em Reis e Crônicas, as pedras eram lavradas nas montanhas. E aquela montanha representa a montanha do Calvário, onde o Senhor foi crucificado. Lá havia as ferramentas, e eles lavravam as pedras ali, e aquelas pedras, quando estavam no seu devido formato, elas rolavam até aquela base que o Senhor estabeleceu em Jerusalém, e pedra era colocada sobre pedra, e aquilo representa cada um de nós, que temos que ser trabalhado pela obra do Espírito Santo, aplicando a cruz em nós. Então, Jerusalém, como disse Paulo aos Gálatas, é aquele testemunho que desce do céu para a terra. E também está no livro de Apocalipse. Babilônia não. Babilônia ela vem da terra para o céu. Jerusalém é a obra de Deus por revelação em Cristo. Babilônia é o esforço humano, sem revelação. E por isso tem que derramar muito suor. Quando nós temos um movimento onde os homens lideram e se empenha muita campanha, muito esforço, isso é Babilônia. Isso não é o milagre da obra da palavra pelo Espírito Santo. Deus edifica a sua casa com pedras vivas, como está em Pedro capítulo 2, 1 Pedro. Vós também, como pedras que vivem, sois edificados como casa espiritual sobre aquela pedra que é Cristo. Então, queridos, quando nós chegamos em Jerusalém, o capítulo 3, o povo se ajuntou como um só homem. Você se lembra em Atos capítulo 2, quando eles creram no Evangelho, foram batizados? As Escrituras diz que era um só o coração e a alma daquele povo. E eles perseveravam em quê? Na doutrina dos apóstolos. 3.000 almas, uma mente só. Que mente? A mente de Cristo que passou a operar entre eles. Esse é o princípio de Jerusalém. Embora sendo muitos, somos um só corpo. E Ele é o Senhor. E Ele quer governar sobre nossas vidas na base do amor. Então, em Jerusalém, nós aprendemos a unidade, onde cada um de nós não deve buscar o seu próprio interesse. E não deve querer que a sua opinião seja maior do que a opinião dos irmãos. Em Jerusalém é um lugar onde nós aprendemos a colocar as coisas diante do Senhor, para que Ele seja a cabeça sobre todos nós. Ele quer o testemunho da unidade do seu povo, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. Perfeitos. E quando eles se uniram em Jerusalém, diz a Escritura no verso 2, levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecer o holocausto, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. A primeira coisa que eles restauraram em Jerusalém foi o altar.
Você pode ver isso, irmãos, como princípio da restauração. Deus abre a palavra. Daniel entende. Daniel ora. Daniel não está orando, Senhor, livra a gente aqui de Nabucodonosor, dos leões e disso. Não, Daniel não está orando pelo seu próprio interesse. O coração de Daniel está voltado para a restauração do testemunho do Senhor. Se realmente o nosso coração estiver voltado para a restauração, Deus cuidará de todas as coisas. Então Deus abriu essa revelação. Deus desperta o espírito de Ciro. Deus desperta o espírito do remanescente. Só esse remanescente voltou. Às vezes nós queremos que muitas pessoas voltem. Às vezes até queremos insistir com algumas pessoas. Mas presta atenção nisso. Se o Senhor não despertar o espírito das pessoas, elas não saem de Babilônia. Assim como se o Senhor não permitisse Faraó oprimir o seu povo no Egito, eles não saem do Egito. Enquanto as pessoas estão no mundo, elas querem ficar ricas da noite para o dia. Elas querem um caminho mais fácil, mais cômodo. Seu alvo é se contentar com o mundo. Às vezes Deus nos permite passar por muitas provações. Às vezes por privações financeiras terríveis. Nós não entendemos por quê. Mas às vezes isso é a maneira do Senhor nos desmamar do mundo para entender que Ele é o nosso provedor. Qual é a sua missão nessa terra? Você quer ser alguma coisa influente no mundo? Ou você quer ser um homem de Deus e uma mulher de Deus? Porque as coisas que fizermos nesse mundo vão passar. Mas aquelas coisas que fizermos em obediência ao Senhor, ela passa para esse mundo, mas ela vai repercutir por toda a eternidade. Então, muitas vezes, o Senhor precisa nos desmamar do mundo e nos desmamar também de Babilônia. Nós somos muito mimados. Nós queremos que as coisas sejam para o nosso deleite. E se as coisas não são do jeito que a gente quer, nós ficamos chateados com os irmãos. Criamos situações desagradáveis. Às vezes queremos deixar de reunir, queremos que as coisas sejam do jeito que a gente quer. Você se lembra do Salmo 131? O salmista diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, porque era. Nem altivo o meu olhar, porque era. Eu não ando à procura de grandes coisas, porque eu procurava. Nem de coisas demasiadamente elevadas para mim, porque eu procurava. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança se aquieta nos braços da sua mãe. Uma criança que está sendo desmamada. Agora, assim é a minha alma para comigo. Eu fiz calar e sossegar a minha alma. Depois ele fala: espera, Israel, pelo Senhor teu Deus. Você já viu uma criança que está mamando? Ela não quer saber se a mãe está bem, se está com saúde, se descansa. Não, ela quer a mamadeira, quer o bico dela. Não a mamadeira, o peito dela. Tem que ser aquela hora. E se a mãe não der, é um escândalo terrível. Quando uma criança nasce, é muito bonitinho. Mas que pena que desde o começo a gente mima as crianças, ela se torna o centro da casa. Isso é um erro. Devemos dar atenção para a criança. Mas o casal, especialmente o homem, é o centro da família, porque ele representa a autoridade de Deus. Agora, às vezes, as mulheres esquecem dos seus maridos e vão dar toda a atenção para o seu filho. Claro que o marido e a mulher devem dar atenção para o seu filho, mas deve criar os seus filhos para Deus. Você já reparou que, às vezes, a mãe coloca as crianças, o seu filho, no meio do casal? E eles vão dormir com uma criança no meio? Isso significa que quem assumiu o centro desse casamento já não é o Senhor. Nem um relacionamento conjugal. Agora vai ser dele, por ele e para ele. Quem? Aquele bebê. Você está massageando o ego daquela criança. Você tem que fazer todas as coisas para aquela criança. Isso é um erro absurdo. Tem que treinar essa criança para ela entender que na casa tem governo. E ela vai ser preparada para Deus. Desde pequenininha ela precisa negar a si mesma. Nem sempre se pode fazer tudo pelos filhos. Mas quando chega aquele período que vai desmamar, a criança às vezes acha que a mãe não ama a filha ou o filho porque está negando o peito. Mas não é isso. É porque chegou o momento dela ser desmamada.
Então ela vai se desesperar. E se a mãe é muito sentimental, ela está carregando quase um bezerro no colo. A criança já não precisa mais daquilo. Tem que desmamar, irmãos. Você tem que passar alguma coisa amarga no bico do peito e a criança vai chorar. Assim o salmista está dizendo que era ele. Chegou a hora que Deus não ia mais fazer com o seu povo o que o seu povo queria. E o povo esperneava achando que Deus não amava mais, porque nem tudo estava sendo do jeito que queria. E o salmista falou, tá bom, Senhor. Eu fiz calar e sossegar a minha alma para comigo. Você tem que aprender a levar a sua alma estar sujeita ao senhorio de Jesus Cristo. Muitas vezes a nossa alma é inquieta, a nossa alma é agitada. Às vezes nossa alma é como um tempo de verão, tempo estável, sujeito a chuvas e trovoadas. Você já acorda mal-humorada. Tem gente que você não pode conversar com ela de manhã. Você dá bom dia só. Se você falar mais uma coisa, vai pegar fogo dentro de casa. Isso é um problema de caráter, isso é um problema da alma. Tem que parar com isso, irmãos. Isso é gente mimada. Tem nada a ver isso aí com mau humor, porque não. Isso aí é um ego que quer ser massageado. Você imagina um homem casado e a mulher acorda de manhã, parece um troço dentro de casa? Irmãos, acorda em oração, dando graças a Deus. Vamos dar graças a Deus. Isso precisa haver cura sobre isso. E as crianças também. Precisamos educar os nossos filhos para o Senhor. Mas em relação à igreja, tem muitos irmãos mimados, eles querem que as coisas sejam do jeito que eles querem. Você não pode contrariar essas pessoas. Num dia ele está super feliz, no outro dia ele senta lá no canto, cara fechado. O que aconteceu? Nada. Oh, meu Deus, mas o que é isso? Tempo instável, sujeito a chuva e trovada. Você não sabe o que vai acontecer. Você acorda, está sol, não vou levar casaco, daqui a pouco está chovendo, está frio, está calor. A região de Curitiba é assim, né? Ô, irmãos, o Senhor quer que a gente passe dessa fase de criança para uma área, um nível mais maduro com Ele. Tem que tomar uma decisão entre você e Deus. Eu vou fazer calar e sossegar a minha alma para comigo. Seu problema não é com os irmãos, seu problema é com você e com Deus. Você tem que acertar a sua vida com Deus. Aprender a resolver os seus problemas diretamente com Deus. E parar de culpar as pessoas, parar de culpar as circunstâncias. Se humilhar diante do Senhor. Várias passagens na Bíblia falam sobre alma. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo quanto há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor. Salmo 103. Não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Quantas passagens o salmista traz a sua alma para adorar o Senhor. Não deixava a sua alma entrar nessa depressão melancólica, doentia. Nós precisamos colocar essas coisas diante do Senhor. Normalmente as pessoas mais deprimidas são as pessoas mais egoístas. Elas estão sempre pensando em si. E as pessoas que mais servem estão sendo libertas porque elas não têm tempo de cultivar a si mesmas. Irmãos, em Jerusalém, a primeira coisa que eles restauraram foi o altar. Porque agora eles não queriam que Deus fosse só o Deus dos céus. Eles queriam que Deus voltasse a ser o Deus da terra. Ou seja, irmãos, o altar significa tudo pertence a Deus. Nada pertence a nós. Nascemos, temos nossos dons, temos nossas habilidades, temos nossos bens, nossa família, mas tudo é dele, por ele e para ele. O altar representa a cruz, o altar representa a consagração, o altar representa aquele ambiente onde Deus vai voltar a falar conosco, porque nós entregamos tudo de volta ao Senhor. Em Babilônia não tem o altar do Senhor em Jerusalém. Lá você pode fazer as coisas que o seu ego mais se interessar, mas em Jerusalém o Senhor quer que as coisas sejam do jeito dele e não dos nossos próprios jeitos. E diz que eles edificaram o altar sobre as bases, conforme está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Eles firmaram o altar sobre essas bases, depois passaram a celebrar as festas. Eles passaram a celebrar uma representação da mesa do Senhor e de tudo aquilo que o Senhor espera de nós. Depois eles lançaram os fundamentos, mas primeiro vem o altar.
Irmãos, às vezes nós queremos primeiro ter tudo na vida acertadinho aí e tal, para depois a gente ver se vai servir o Senhor. A Bíblia diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso é o altar. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se o Senhor quiser te prosperar, Ele vai te prosperar. Se Ele te deu condições de estudar, uma mente brilhante, um QI, Ele vai usar isso. Mas é muito melhor você fazer isso com o Senhor do que com o seu esforço próprio, como se estivesse lá em Babel edificando aquela torre para pôr o seu próprio nome. Ou seja, Deus quer o homem integral, quer que você seja um grande homem na sociedade para você ser um grande homem diante de Deus na sociedade. Mas se formos só um grande homem na sociedade, para que serve isso? Então, querido, eles edificaram o altar depois dos seus fundamentos, no capítulo 3, e então eles começaram a construir a casa de Deus. Quando chegamos no capítulo 4, os inimigos de Deus vão querer enfraquecer o povo, e eles começaram a semear muitas confusões para desanimar o povo, então vão surgir mentiras, acusações, intrigas, desarmonias, falsas profecias. Não vamos pensar que porque estamos voltando para uma base de simplicidade em torno de Cristo, que as coisas vão ser muito simples. Não, nós teremos muitos problemas. Agora nós precisamos aprender a como lidar com os problemas. E o Senhor está treinando o seu povo a como vencer esses problemas e essas dificuldades. Infelizmente, quando chegamos no capítulo 4, no final do capítulo 4, diz as Escrituras, nos últimos versículos, especialmente o verso 24: cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. A obra de Deus cessou por cerca de 15 anos. Porque eles acreditaram em falsos pensamentos, falsas profecias e acusações. O rei não mandou a obra parar, mas eles foram enfraquecidos e eles aceitaram ser enfraquecidos. Esse é um grande problema, irmãos. Nós não podemos ser guiados pelas circunstâncias. Nós não podemos ser guiados por aquilo que outras pessoas falam. Nós realmente estamos envolvidos com o testemunho do Senhor. Não importa o que vier, nós temos um compromisso com Ele, somente com o Senhor. A obra do Senhor parou, e quando chegamos no capítulo 5, olha o que acontece no capítulo 5. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Quando eles começaram a desanimar, Deus levantou 2 profetas, Ageu e Zacarias. Ageu já era um profeta mais velho e Zacarias era um profeta mais novo. Mas o Senhor despertou o espírito desses 2 quando a obra parou. Se o nosso coração estiver voltado para o Senhor e a gente for fiel a todo esse processo, porque tudo isso são princípios e exemplos de como Deus faria com o seu povo no final dos tempos. Ele vai nos socorrer. Ele não deixou o seu povo errante e abandonar o encargo da obra do Senhor. Ele levantou 2 profetas, mas lembre-se, Jeremias profetiza, Daniel entende a profecia, Deus levanta Zorobabel e Josué, tem a primeira migração do povo de Babilônia para Jerusalém. Eles restauram o altar, os fundamentos, começam a construir. Eles foram fiéis ao Senhor. Agora, no meio da dificuldade, Deus trouxe Ageu e Zacarias. Ou seja, que se a gente é fiel à luz que nós temos, o Senhor vai acrescentando aquilo que Ele sabe que é momento de ser acrescentado. Falta-nos tempo. Mas, quando Ageu veio, eu acho que vários de vocês, se não todos, já leram o livro de Ageu. Esse povo parou de edificar a casa. Sabe como é que Ageu começa a falar pelo Senhor? Ele diz assim: esse povo diz, não veio ainda o tempo de edificar a casa de Deus. Aí Deus fala assim: então é tempo, por acaso,
de vocês edificar cada um a casa de vocês e essa minha casa vai ficar destruída? Vocês estão ornando, embelezando a casa de vocês e a minha casa vai ficar destruída? E aí o Senhor começa a disciplinar o seu povo. Ele fez cessar as chuvas, ele fez cessar a colheita. Eles trabalhavam muito esperando colher muito, eles colheram pouco, e o pouco que eles colhiam, Deus assoprou. Eles se cobriam, mas não se aqueciam. De tudo que eles faziam para se fartar, o Senhor não permitiu eles se fartar. E aqueles que ganhavam o seu salário, sabe o que a Bíblia diz? Ganhava como num saquetel furado, não dava para cobrir despesa. E o Senhor fala assim, por que isso? Por causa da minha casa que está sendo abandonada, enquanto cada um está correndo para a sua própria casa. Teve um grande problema na época do livro de Ageu, porque eles falavam, a casa de Deus, eu sinto que ainda não é tempo de eu me consagrar. E cada um edificava a sua própria casa. Eles separaram a casa de Deus da sua casa. Mas diante de Deus só existe uma casa. Ele quer que a sua família e as demais famílias compõem a casa de Deus. A casa de Deus ela é formada por famílias. É um grande equívoco a gente achar que podemos edificar nossa casa e deixar a casa de Deus, porque Deus está falando para nós que a casa dele é a nossa casa. Não se separa uma coisa da outra. Se você deixar de edificar a casa de Deus para edificar a sua casa, você vai destruir a sua casa. Talvez você vai perder os seus filhos. Ou se não perder os seus filhos, você vai ter grande problema. Nós não sabemos como o Senhor tratará conosco. Mas nós temos uma grande batalha do inimigo contra a casa de Deus. E uma das maneiras que ele tem para destruir a casa de Deus é esfriar o nosso coração em relação à consagração. A nossa casa pode representar várias coisas. No quesito coletivo, pode representar o nosso sistema. Nós queremos restaurar um ministério, um grupo, uma denominação, então você vai fazer as coisas do jeito que você quer. Então não vai ter princípio no altar, princípio nos fundamentos, princípio na casa, na palavra. É o princípio da sua opinião, da maneira que você quer fazer a coisa. No sentido individual, representa a sua carreira. E no sentido de família, representa que você quer construir as coisas para você, a vida de prosperidade material da sua família. Mas o que o Senhor está falando conosco? Baseado nesses livros. Eu quero a minha casa. Eu te dei a sua casa, sua família, seus bens, tudo que você tem, para usar isso na minha casa. Porque a minha casa, ela se estende até a sua casa e não se separa mais. Ou seja, o ambiente da sua casa tem que ser a esfera da casa de Deus. E o ambiente da casa de Deus tem que estar sendo cultivado dentro da sua casa, não se separa uma coisa da outra. Irmãos, nós às vezes temos medo de nos consagrar. Quem sabe Deus vai castrar minha carreira, vai exigir muito do meu tempo, vai exigir do meu dinheiro. Não, é o contrário. Se você se entregar ao Senhor, você vai ser mais homem, mais mulher, mais cabeça, mais sábio, Ele vai te avivar suas faculdades naturais. É o contrário, irmãos. Olha o livro, olha Daniel. Um estadista, alguém que interferiu no próprio reinado de Babilônia e passou a ser um homem respeitado. Assim foi com José, assim foi com Neemias, assim foi com muitos outros. Não que eu estou dizendo que você vai entrar na política, que você vai ser alguma coisa. Não, se o Senhor quiser, Ele vai agir com cada um de nós como Ele quiser. Mas, irmãos, isso às vezes é um espírito de mistura. E a gente às vezes tem medo de se consagrar ao Senhor. Você não sabe do dia de amanhã. A primeira coisa que eles restauraram foi o altar. Como está o altar da sua vida? Como está o altar na sua casa? Você acha que tem que construir um belo castelo, uma estabilidade financeira para você viver bem aqui? Você sabe o dia de amanhã? Olha o que está acontecendo nos outros países. Cerca de 10 anos atrás, aproximadamente, os Estados Unidos implodiu numa crise financeira. A maior nação do mundo entrou numa crise financeira na área imobiliária. Havia uma bolha imobiliária. Os Estados Unidos quebrou nessa área.
cerca de 50% dos casamentos sofreram crise e se divorciaram. Sabe por quê? Porque começaram a passar crise econômica. Em outras palavras, a base da felicidade do casamento era estabilidade financeira. Os homens construíram isso. E quando eles passaram por crise financeira, esse era o fundamento deles. O índice de divórcio das famílias norte-americanas chegou a 50%. Esse é o mundo. Eles entraram em crise, teve pessoas que se suicidaram. Eles não conseguem viver nesse mundo fora de um padrão que esse mundo enganoso, sutil, estabelece para nós. Nós não somos desse mundo, irmãos. Você pega outros países que estão passando em crise financeira. Alguns estão em ascensão, outros em decadência. Quem diria que alguns países de primeiro mundo da Europa passariam por crise? Quem diria que a Grécia entraria por crise? Portugal entraria por crise? A Alemanha entraria por crise? Existem migrações, às vezes, em massas, de pessoas de outras nações que estão na Europa, estão voltando porque estão passando crise financeira. Os aposentados estão passando, às vezes, necessidade, tiveram que voltar ao trabalho, porque eles perderam o direito de receber a sua aposentadoria, ou ficar apenas com 15% ou 20%. País de primeiro mundo. Então não se engane, não coloque a sua segurança na incerteza da riqueza. É o que o conselho da palavra fala para nós. Mas o Senhor guarda aqueles que estão sendo fiéis a Ele no meio da crise. Ele sabe como cuidar de cada um de nós. Então eles restauraram primeiramente o altar porque eles creram que o Senhor cuidaria deles. Irmãos, quando a gente vê todos aqueles vasos da casa em Babilônia, aqueles vasos, utensílios, representam os dons que Deus deu para nós. Estavam lá em Babilônia. No Salmo 137, o salmista fala: nas margens dos rios de Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, nos lembrando de Sião, nos salgueiros que lá existiam, então nós penduramos as nossas harpas. Saudade de Sião, de Jerusalém. Como poderemos cantar os cânticos de Sião se nós estamos cativos aqui em Babilônia? Hoje, não mais em Sião, nós cantamos nossas canções de lamentação. As pessoas estão vivendo, às vezes, um estado de lamentação, porque estão exercitando as suas faculdades naturais, os seus talentos naturais, para enriquecer Babilônia. Para enriquecer um outro sistema que não representa o testemunho do Senhor. Mas não somente isso. Você se lembra daquelas parábolas do Senhor. E Ele deu talentos e minas aos seus servos. Quem recebeu 5 multiplicou por 10, quem recebeu 12 multiplicou por 5. Mas teve um servo mau e negligente ou preguiçoso. Ele pegou o seu talento, enrolou num lenço e guardou. Ele enterrou o seu talento. Enterrou em terra. E terra na Bíblia representa o mundo, esse mundo. Aquele talento é o dom que Deus deu para você e para mim. Quantas pessoas estão pegando o seu talento e eles estão cultivando o seu talento no mundo? Enrolaram num lenço e enterraram. O lenço é dado para você enxugar o suor enquanto você trabalha. Tem muita gente que o Senhor deu grandes talentos. Olha, por exemplo, o lado da música. Se eu perguntar a vocês, grandes astros no mundo da música e do cinema, que eram cristãos e deixaram a obra do Senhor para cantar no mundo e ficaram ricos, viraram estrelas, vocês vão se lembrar de vários. O que isso significa? Pegaram os seus talentos e enterraram no mundo. Você vai fazer o que com o que o Senhor te deu? Vocês estão me entendendo, irmãos? Isso é voltar também para Jerusalém. Sair do mundo, sair do Babilônia. Sair do Egito, sair do Babilônia. O sistema mundo, o sistema religioso. Jerusalém é um lugar de nós vivermos para a glória de Deus. E eles estão edificando a casa. Agora a casa parou, Deus trouxe esses 2 profetas. E Ageu exorta eles grandemente. Vocês abandonaram a casa do Senhor. O testemunho do Senhor. Então, eu vou trazer disciplina. Vai haver uma intervenção nacional. Vai haver uma intervenção na natureza. O Senhor iria abalar o clima. Ele ia mudar as estações. Ele ia trazer fenômenos na natureza. Para que o povo pudesse acordar de que
Às vezes as coisas que estão acontecendo na natureza representam uma advertência, uma correção de Deus ao seu povo. Tivemos agora um terremoto terrível na Indonésia. Todo mundo teve misericórdia da Indonésia, nós devemos orar por eles. Mas você se lembra que fazia pouco tempo queimaram vivo um cristão na Indonésia? Você se lembra que mataram milhares de animais na Indonésia? Às vezes nós não nos lembramos que eles afrontam o Senhor. Tivemos um tsunami em algumas nações da Ásia. Todo mundo, puxa vida, onde estava Deus? Morreram de 200 a 300 mil pessoas. Mas você conhece um pouco do pano de fundo do que essas nações estavam fazendo diante do Senhor? Então, irmãos, assim é o Senhor. Ele nos prospera, nos enriquece. E o que a gente faz? Nós só, às vezes, somos ingratos com o Senhor. E quando a gente lê a palavra, Ele corrige o seu povo. Isso aconteceu também naquela época. Agora o Senhor está corrigindo o seu povo através de Ageu e Zacarias. Depois que você chegar em casa, leia com calma o livro de Ageu. 2 capítulozinhos. É rapidinho, 10 minutos, você lê o livro de Ageu, 15 minutos. Muito pequenininho. E você vai entender o que Ageu estava falando. Eles voltaram a edificar a casa de Deus. Graças a Deus que esses profetas representam também um princípio do Senhor, que aqueles que são do Senhor, eles não somente falam, mas eles colocam os seus ombros. Foi isso que Ageu e Zacarias fez. Capítulo 5 de Esdras, verso 2. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, a começar a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. E com eles, os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Então eles terminam de edificar o templo no capítulo 6, e aí eles têm a celebração da Páscoa. No capítulo 7, o Senhor traz Esdras para ajudar também nessa edificação. Mais um outro líder, mais um outro servo de Deus, o Senhor trouxe para ajudar a adornar a casa do Senhor. Nós não vamos poder entrar em todos os detalhes, falta-nos muito tempo para isso. Mas vamos apenas ler o final do verso 5, do capítulo 7. Capítulo 7 de Esdras, final do verso 5, diz assim: Este Esdras subiu da Babilônia. E quem era ele? Verso 6, ele era um escriba. O que é um escriba? Um homem versado na lei de Moisés dado pelo Senhor, Deus de Israel, e ele veio segundo a boa mão do seu Deus que estava sobre ele. O rei concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, os sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo no 7º ano do rei Artaxerxes. Essa é a segunda migração ou êxodo que teve do povo de Babilônia para Jerusalém. A primeira foi com Josué e Zorobabel. E aí, irmãos, o verso 8, Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Pois no primeiro dia do primeiro mês partiu da Babilônia. E no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém segundo a boa mão do seu Deus que estava sobre ele. Por que Deus usou Esdras? Por que a sua mão veio sobre ele? Verso 10 diz assim: Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. E para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Oh, que grande versículo, irmãos. Esdras havia disposto o seu coração. Oh, como nós precisamos orar. Senhor, cura o nosso coração. Livra o nosso coração do mundo. Livra o nosso coração de Babilônia. Livra o nosso coração dos ídolos que nós cultivamos, muitas das vezes de maneira oculta. Há muitos irmãos preciosos e irmãs que poderiam ser tão úteis na casa do Senhor, mas o seu coração não está em Jerusalém. Seu coração não está voltado para a casa do Senhor. Seu coração está voltado para outras coisas. A mão do Senhor veio sobre Esdras porque ele colocou o seu coração na lei do Senhor. Em primeiro lugar, para cumprir
Não para pregar, não para exortar os irmãos. E aí sim, para ensinar os seus estatutos. Passaram-se cerca de 80 anos entre a primeira vinda do seu povo, através de Zorobabel e Josué, até esse período de Esdras. Depois de Esdras, vamos virando as páginas. Capítulo 8, você tem a lista dos que voltaram com Esdras. Essa é a segunda vinda. E aí Esdras faz o quê? No verso 15, ele manda buscar os levitas, aquelas pessoas que o Senhor deu responsabilidade com o ministério, com o serviço de construir a casa do Senhor. No verso 21, ele edifica um jejum. Olha como é que esse homem era sério. No verso 24, eles passam a entregar as suas contribuições aos sacerdotes. Como eles queriam a casa edificada, Deus também queria o direito de tudo que ele havia dado. Irmãos, será que nós voltamos para Jerusalém? Porque em Jerusalém tudo que nós temos a quem pertence? Ao Senhor. Em Babilônia você aprende a ganhar dinheiro como no mundo. Alguns usam o nome de Deus, as coisas de Deus para ganhar dinheiro. Jerusalém, o Senhor não quer o nosso dinheiro. O Senhor quer toda a nossa vida. É Ele que nos dá tudo, mas Ele quer uma coisa de nós. Ele quer que nós sejamos mordomos na sua casa. Quando nós somos mordomos, irmãos, tudo pertence ao Senhor. Você pode ter dificuldade de dar o que é seu. Mas o que você aprende em Jerusalém? Nada é meu. Tudo é do Senhor. Como não vou liberar mais o meu marido para estudar a palavra e servir o Senhor? Como não vamos abrir a nossa casa para termos comunhão com os irmãos e servir? Nada é nosso. Irmãos, e como nós vamos deixar de contribuir para a edificação da casa do Senhor? Porque nada é nosso. Tudo pertence ao Senhor. Então eles passaram a administrar o que o Senhor havia ordenado. E então você tem a chegada no verso 31 a Jerusalém, e lá no capítulo 9, eles fazem aquela confissão dos seus pecados e eles passam a abandonar as coisas erradas. Chegamos no capítulo 10. O que eles têm que abandonar agora? As mulheres estranhas que eles casaram lá em Babilônia. Quantas coisas nós nos casamos, nós aprendemos errado. Representa aquelas coisas que a gente venera, que a gente gosta, que nós temos uma certa aliança. Por exemplo, na ceia, o Senhor fala, fazer isso em memória de mim. Mas quantas vezes na reunião do Partido do Pão nós queremos cantar aqueles hinos que a gente mais gosta? Lembra? Aquilo que a gente mais se sente bem. Mas essa é uma reunião da mesa do Senhor. Mulheres na Bíblia representam coisas boas e representam coisas ruins. Jezabel era aquela mulher que representa um espírito de dominação aos homens, de sedução aos homens. Representa aquelas coisas que nos manipulam, que nos escravizam, que nos leva a não sermos 100% para o Senhor. Muitas coisas aprendemos em Babilônia e nós queremos trazer isso para a casa do Senhor. Só o Senhor pode abrir os nossos olhos, irmãos, para nos mostrar as coisas que Ele quer nos livrar. Se a pessoa não foi um grande músico lá no Egito, vai para a Babilônia. Você vai ganhar dinheiro lá em Babilônia. Pode gravar bastante CD, mas se você vem para Jerusalém, você é só um irmão, você não é estrela. Você pode ter várias faculdades lá. Em Jerusalém somos todos irmãos, todos iguais. Uma vez foram perguntar ao Billy Graham o que ele achava de se candidatar à presidência dos Estados Unidos, o maior cargo, o maior posto do mundo, da nação mais poderosa do mundo. E o Billy Graham simplesmente respondeu, eu não me rebaixaria a tal ponto. Oh! Esse é um homem que viu o seu chamamento. Ele era um homem de Jerusalém, ele era um homem que tinha uma missão com Deus. Ele entendeu que a sua missão não era ser presidente dos Estados Unidos, não era o status e a glória desse mundo. Irmãos, muitas coisas nós aprendemos em Babilônia que devemos ser livres, liberados dessas coisas,
para voltar a restaurar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Então esse é o capítulo 10 que eles tiveram que liberar. Finalmente eles edificaram a casa. E eu quero ver se eu consigo, com alguns minutos, tentar explicar um pouquinho o livro de Neemias. Porque enquanto com Zorobabel e Josué, eles voltaram para restaurar a casa do Senhor, e com Ageu e Zacarias são profetas para ajudar os irmãos quando eles estão passando por aquelas crises de desânimo, para voltar a edificar a casa do Senhor. E Esdra é aquele homem que representa o ministério da palavra, um escriba, para adornar a casa do Senhor. Isso também está no livro de Esdra, capítulo 7. Ele foi enviado para isso, para o ministério colocar em ordem e ornamentar a casa do Senhor. Então o templo foi construído. Então chegamos no livro de Neemias, depois de Esdras. Do capítulo 7. Como? 7:17? Portanto, diligentemente comprarás com este dinheiro novilhos e carneiros e cordeiros e as suas ofertas e as suas libações e as oferecerás sobre o altar da casa do teu Deus, a qual está em Jerusalém. Não. Diz exatamente essa frase para ornamentar a casa do Senhor. É o 20? Mas não usa o termo ornar, né? Não, eu acho que também não é. Mas não vamos nos distrair com essa busca agora. Depois a gente acha ele. Então chegamos no livro de Esdras, de Neemias. E vai nos chamar a atenção que são livros da restauração, que uma coisa que o Senhor vai querer nos ensinar é que a edificação nunca é feita por um homem só. O corpo é um só e Deus vai usar muitas pessoas conforme os seus dons e ministérios, cada um na sua parte. Quando uma coisa é nossa, nós queremos que seja do nosso jeito. Quando a casa de Deus, ela tem que ser do jeito de Deus. E Ele vai usar quem Ele quer, do jeito que Ele quer. E Deus usou várias pessoas. Agora sim o Nelson poderia nos ajudar com aquele versículo, Nelson? O livro de Zacarias, capítulo 3, verso 8, que eu falei que a versão King James atualizada, ela traz o pensamento mais próximo do original. Portanto, ouve, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens que simbolizam eventos futuros. Eis que eu trarei o meu servo, de novo. Homens que simbolizam eventos futuros. É Zacarias 3:8, para quem está anotando. Varões simbólicos. Então aqueles homens eram representativos. Porque se a gente pegar até o significado do nome de cada um deles, a gente vai ver que tem um significado maravilhoso, né? Nada foi por acaso. Então, esses homens representavam aquilo que viria e a maneira que o Senhor construía a sua casa. Agora, depois que a casa é restaurada, Deus quer algo mais. Vamos chegar então no livro de Neemias, capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante
o Deus dos céus. Você está vendo aonde estão os olhos de Neemias? Estão voltados para a cidade de Jerusalém. E ele ficou em profunda dor no coração, porque ele soube que a cidade está assolada, os muros estão derribados. É interessante que parece que ele está ignorando todo esse trabalho de cerca de 80 anos. Que todos esses profetas que nós acabamos de ler, e sacerdote, governador e agora Esdras, fizeram. Mas não, esses homens restauraram a casa. Neemias está com seu coração voltado para os muros. E aí chegamos no capítulo 2. E Neemias está com seu semblante triste. E o rei percebe isso. Finalmente ele conversa com o rei em oração. Ele era copeiro do rei. O rei libera para ele voltar a Jerusalém. E ele vai para Jerusalém. E ele chega em Jerusalém, no capítulo 2, no verso 11, nós vamos ler algumas confissões de Neemias. Presta muita atenção nisso, irmãos, porque é uma complementação de ministério, é uma complementação da edificação. Cheguei a Jerusalém, onde eu estivera 3 dias. Então, à noite, eu me levantei. E uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite eu saí para a porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Ele não está falando do templo, ele está falando da cidade. E ele está falando dos muros. O templo foi restaurado. Passei a porta da fonte ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Ou seja, estava uma assolação. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros, voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabia os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estás vendo a miséria em que estamos? Será que vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do Senhor, meu Deus, estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos e fortalecer as mãos para a boa obra. Ou seja, ele está de olho agora na cidade. A casa foi restaurada, mas a casa tem que estar dentro de uma cidade. E tem que haver muros. Muro fala de separação. Se você tem uma casa e a sua casa não tem muros, significa que não tem limite. Quando você tem muro, o estranho fica do lado de fora e a família fica do lado de dentro. O inimigo fica do lado de fora. Nem tudo pode entrar, a não ser quando você abrir a porta. Ou seja, se edifica a casa, mas não coloca os muros, isso significa que novamente o inimigo iria combater e poderia trazer as coisas abomináveis ao Senhor para dentro da casa e haver uma fusão. Quando o inimigo soube disso, ele se levantou terrivelmente. Esses 2 livros significam edificação da casa sob guerra. Haverá sempre guerra. Você se lembra do livro de Esther, que está na Bíblia? Lembra o que aconteceu no livro de Esther? Quase houve um genocídio do povo judeu. Quiseram exterminar todo o povo judeu. Mas por que esse ódio, irmãos? E na cronologia bíblica, aonde que entra o livro de Esther? Sabe aonde que ele entra? Provavelmente entre o capítulo 6 e o 7 do livro de Esdras. Quando a casa de Deus foi edificada, Satanás ficou furioso.
E ele quer destruir todo aquele povo de Deus que ainda estava no outro território. Assim é o inimigo. Ele nunca vai se contentar. Graças a Deus que em Jerusalém o Senhor é uma muralha que de fogo sobre nós e ao nosso redor e nos protege. Então, agora Neemias quer edificar a cidade, porque a casa fala da presença de Deus e a cidade fala do testemunho do Senhor. Então, quando o verso 19 diz assim, quando Sabalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, capítulo 2, verso 19, o arábio, quando souberam, o que eles fizeram? Zombaram de nós e nos desprezaram e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Por isso tinha que ter muro. Então, irmãos, vamos só olhar rapidamente o capítulo 3, porque o capítulo 3 de Neemias fala da restauração dos muros. E que coisa maravilhosa! Neemias, com os seus colaboradores, restaura os muros, mas nos muros de Jerusalém haviam portas. E quantas portas haviam nesse muro de Jerusalém? 10 portas. O 10 na Bíblia representa o número de complementação ou de totalidade. Deus quer que as coisas sejam perfeitas. Tem que haver separação entre o mundo e a igreja, entre Satanás e Deus. Tem que haver muro para o inimigo ficar do lado de fora. Mas tem que haver portas para que aquelas coisas que o Senhor quer que entre e saia, tenha liberdade de entrar e sair. Às vezes as pessoas constroem o muro e deixam parte do povo de Deus do lado de fora. Aqui vocês não podem entrar. Isso não representa a casa de Deus, nem a cidade de Deus. Porque existem portas nesse muro de Jerusalém. E nós vamos ver rapidamente essas portas. Capítulo 3, verso 1. A primeira porta que aparece é a porta das ovelhas. Você está vendo? Quando o Senhor está edificando uma assembleia de irmãos, como testemunho dele, tem que haver separação entre o que é de Deus e o que não é de Deus. Entre o que a palavra fala e o que a palavra não fala. Mas tem que deixar uma porta aberta. A primeira porta, o que é, irmãos? Porta das ovelhas. Mas o que é a porta das ovelhas na Bíblia? Será que no Novo Testamento, alguma vez alguém falou assim, eu sou a porta? Quem falou isso? Ele era a porta das ovelhas, suas ovelhas podiam entrar, achar pastagem, mas elas também podiam sair. Elas entram para a comunhão e para se alimentar, mas o Senhor também falou que o Senhor os enviaria a todas as nações. Você se lembra? Você está em Jerusalém, em comunhão com Deus, se alimenta do Senhor, mas o Senhor fala, ide por todas as nações e pregar o Evangelho. Então tem que ter porta para as ovelhas poderem entrar e sair. E existem outras ovelhas que o Senhor vai trazer. Então essa porta representa, em primeiro lugar, a centralidade de Cristo. A base da nossa comunhão não são as opiniões. A base da nossa comunhão não é se a gente concorda com tudo, porque nós estamos ainda num processo. A base da nossa comunhão é Cristo mesmo vivo, Senhor da cabeça, nosso sumo pastor. E Ele quer que todos os seus filhos, todos, sem exceção, não tenham barreira. Irmãos, sabe quando que existe barreira entre o povo de Deus? É quando essa porta foi fechada. E quem fechou essa porta? Satanás. Ele que lançou outras coisas no lugar dessa porta. Se um líder, uma doutrina, uma experiência, um anjo, qualquer coisa tomar o lugar dessa porta, então haverá muitas divisões. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Se somos ovelhas, se somos filhos de Deus, como não teremos comunhão uns com os outros? Como não incluiremos todos os filhos de Deus? Mesmo que eles não queiram, mas no nosso coração não pode haver separação alguma. Amém? Essa porta tem que estar aberta primeiramente dentro do nosso coração. E na palavra de Deus nós temos que ter clareza que a primeira porta que o Senhor quer que a gente venha deixar claro na edificação
é a porta das ovelhas, Cristo mesmo. Quando as pessoas chegarem até nós, irmãos, a primeira porta que elas devem conhecer e que deve estar em evidência entre nós, não é a porta da guarda. A porta da guarda é a última porta, e ela fala da liderança da igreja. Ela fala do serviço dos anciãos, dos pastores ou dos presbíteros. Infelizmente, quando nós estamos no meio de um movimento que é autoritário, que tem uma certa dominação, a primeira porta que você encontra é aquela liderança autoritária. Opa! Eu queria encontrar primeiramente Jesus, mas eu estou encontrando uma porta muito estranha. Porque é claro que tem autoridade na igreja, é claro que tem um presbitério na igreja, mas essa não é a primeira porta. Se você olhar aqui, você vai ver na ordem que a porta da guarda, que representa a porta dos anciãos, é a última porta. Então a primeira porta é a porta das ovelhas, está no capítulo 3, verso 1. A segunda porta está no verso 3, que é a porta do peixe. E o que representa a porta do peixe? Alimento, mais uma outra coisa. O que o senhor falou que Pedro faria? Ele pescava peixe e agora o senhor queria que ele pescasse almas. Ou seja, irmãos, devemos ter esse coração de pregar o evangelho e devemos trazer as almas para o Senhor. Muitas vezes nós temos um lugar que as pessoas são irmãos, são muito queridos, né? Amam o Senhor, são muito contemplativos, né? Mas você se lembra de Mateus 17? Eles subiram ao monte, viram aquela visão. Pedro fala, é bom estarmos aqui, né? Quem sabe a gente faz aqui 3 tendas. Mas você lembra o que estava acontecendo lá no pé do monte? Um pai estava agoniado, profundamente. Por quê? Porque tinha demônios que pegavam o seu filho. E ele tinha uma espécie de um ataque epilético, espumava, ora lançava no fogo, ora na água, e ninguém podia livrar. Então aquela visão que eles tiveram no monte do senhorio de Jesus deveria se transformar em misericórdia, em piedade e poder para eles descerem do monte e pregar o evangelho. Aquelas pessoas que estavam sob o domínio de Satanás. Ou seja, a segunda porta é a porta do evangelismo, de querermos ganhar alma para o Senhor. Mas aí nós temos a terceira porta, que está no verso 6, que a Bíblia chama de porta velha. Você pode ver que parece que essa é a ordem. Nós conhecemos irmãos, primeiro vem a comunhão. A gente quer estar junto todos os dias, comer todos os dias. Hoje nós passamos um dia maravilhoso e Deus é tão maravilhoso que Ele sabe como nos manter junto, né? Nós acordamos, tomamos aquele café, fomos lá para a casa do Marcelo, teve aquela comunhão de varões tão preciosa, fomos para casa e voltamos a almoçar de novo. E é muito interessante, eu fui tomar um banho de manhã e de repente faltou água, né? Ele falou, bom, está sem água, então vamos passar um tempo juntos. Vamos todo mundo lá para a casa do Marcelo almoçar e já toma banho por lá. E depois eu fiquei pensando, rapaz, todo mundo toma banho na casa do Marcelo, a maioria dos irmãos, nós passamos um tempo juntos. Eu falei, isso é família. Eu não estou na casa de estranho, né? E se as pessoas me perguntarem, mas quando você viaja, os irmãos te colocam nos melhores lugares, eu falei, não tem lugar melhor. Porque nós estamos na comunhão, na casa do Senhor, e a casa dos irmãos é a nossa casa. E automaticamente esse amor de comunhão atrai as pessoas. Nós evangelizamos as pessoas. Ah, irmão, mas a igreja não pode se converter num ambiente meramente social, um clube onde a gente... Não. Tem a porta velha. O que é a porta velha? Não precisa abrir. Jeremias capítulo 6, verso 16, esse aí está certo que é aí. O Senhor fala de voltar às veredas antigas. E isso é a palavra de Deus. Como Tozer às vezes fala, a velha e rude cruz, ou a velha palavra de Deus que nós precisamos voltar. Muitas vezes a palavra é deixada de lado. Mas se nós voltamos para Jerusalém, e o Senhor quer um testemunho, agora quer que especialmente os varões, claro que as irmãs também, sejamos homens e mulheres da palavra. Precisamos voltar ao ministério da palavra de Deus. Lá em Babilônia tinha muito movimento,
e alguém pregava uma coisa, ali um versículo ia lá para outro lugar, e aquela coisa, e Deus vai fazer e tal. Mas a gente não conhecia a palavra. Mas aqui tem uma porta velha. E nós vamos ter que voltar a aprender, porque hoje, infelizmente, tem muito modismo, né? Tem muitas coisas que as pessoas criam que não têm fundamento nas Escrituras. Não faz muito tempo, alguém contou para mim, eu falei, puxa vida, eu achei que estava em Montemor, não tinha esse tipo de problema, né? Eu sei que em muitos lugares tem, mas aconteceu que um pastor, lendo a Bíblia, e ele viu que no Velho Testamento deveria pegar o sangue do cordeiro, dos animais, e passar nas orelhas dos sacerdotes, dos levitas, e no dedão da mão e do pé, aquilo representava a consagração e tal. E aí o que ele fez, irmão? Ele botou uma caixa d'água dentro da igreja, entre aspas, encheu de água, botou uma tinta, misturou, ficou vermelho. E aí o povo ia entrando, tinha que fazer uma fila, cada um tinha que passar ali, molhar o dedo e passar na ponta da orelha, na ponta do dedo. E parece que, de acordo com que você molhava o dedo, custava alguns valores, sabe? Se fosse só um dedinho, R$10, R$20, mas... Eu falei, mas isso foi em Montemor? Foi. Eu falei, não. Mas foi em Montemor. Eu falei, meu Deus, eu não acredito nisso. Quantas coisas estranhas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, né, irmãos? Às vezes eu falo assim que a árvore de Zaqueu já está filha de tanto ele subir e descer, que as pessoas pregam tanto de Zaqueu toda semana. E o cristão tem que ir lá na frente orar para expulsar os demônios. Mas tá 10 anos os irmãos estão orando por ele toda semana. Parece que o demônio vai e volta, vai e volta, vai e volta. Que o Senhor tenha misericórdia. Quantas coisas estranhas, irmãos. Porta velha. Depois, se temos a porta velha, nós vamos ver a quarta porta, que é a porta do vale, está no verso 13. Ou seja, uma vez que somos filhos de Deus e temos comunhão, e começamos a pregar, e o Senhor está trazendo pessoas, e temos o ministério da palavra, temos então a porta do vale. O que é a porta do vale? É a porta do quebrantamento, da disciplina. É aonde a comunhão e a palavra vai começar a tratar conosco. Como Davi falou, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O Senhor vai nos levar àquele quebrantamento profundo. Em várias passagens, salmos na Bíblia, fala do vale, aonde o Senhor nos leva para a disciplina e para o tratamento. Aí chegamos no verso 14. A porta do vale está no 13 e no verso 14 temos a porta do monturo. O que é a porta do monturo? Representa a disciplina no sentido de que as coisas entre nós têm que ser tratadas e ser lançado para fora da cidade. Só alguém que aceitar a palavra e o quebrantamento vai se permitir ser apacentado, falar a verdade uns com os outros, confessar os pecados uns aos outros, orar uns pelos outros. Isso deveria ser uma coisa tão normal, irmãos. A palavra fala que se andarmos na luz como Ele na luz está, o que vai acontecer? Temos comunhão uns com os outros e o que mais? E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quer dizer, a luz produz comunhão e a comunhão produz confissão de pecado. Porque vem para a luz as coisas que estão ocultas e o Senhor quer nos lavar. Lembra de Coríntios, capítulo 5, Paulo fala, olha, está acontecendo algo entre vocês que nem entre os gentios é comum acontecer. Tem um jovem que está abusando sexualmente da sua madrasta. E ele é um irmão, está aí partindo pão e... Vocês não sabem que um pouco de fermento levado a toda a massa? Não tem um sábio entre vós para... Fala, vocês não sabem que nem avarento, nem fornicário, nem beberrão, nem maldizente. Paulo está colocando beberrão, ladrão, fornicário, adúltero, e o fofoqueiro, ou aquele que fala mal dos irmãos, no mesmo nível. A gente acha que o adulto é um pecado assim terrível, né? Roubar, então, quem imagina o irmão que rouba? Mas ele está dizendo que o fuxico também é terrível. Falar alguém que se dizendo, irmão, foi isso aí, vocês não podem tomar café com ele. Não pode comer com ele. Tem que haver disciplina para haver arrependimento e a gente está dentro da casa. Mas se não houver conserto, essas coisas não podem acontecer. Então isso é porta do monturo. As coisas erradas têm que ficar do lado de fora.
Então, nós temos disciplina moral na Bíblia e nós temos disciplina doutrinária. Nós podemos crer em várias coisas diferentes, mas os fundamentos têm que ser claros. Agora, a sua opinião, você não pode impor que ela se torne uma doutrina sobre todos os irmãos. Quando as pessoas começam a falar as coisas que a Bíblia não condiz, aqueles irmãos que têm mais responsabilidade espiritual, com amor, devem conversar com esses irmãos. Porque a igreja não é uma Babilônia, que a palavra Babilônia significa lugar de confusão. A palavra tem que ser clara, todos devemos servir, mas servir no Espírito Santo e de acordo com a palavra. Então a porta do monturo é um lugar onde há disciplina. Nós às vezes não queremos disciplina, irmãos. Mas todo aquele que for sábio, todo aquele que amar o Senhor, ele vai receber de bom grado a disciplina, mesmo que no começo ela não traga alegria, mas tristeza, mas depois ela produz um fruto de maturidade por aqueles que são exercitados por ela. Então nós temos a porta do monturo. E se a gente aceitar a disciplina, nós temos a sexta porta que está no verso 15. Que porta é essa? A porta da fonte. Aí sim, o que é a fonte? Eu penso, o Espírito Santo. Quem crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, e disse ele com respeito ao Espírito Santo que viria, que ainda não fora derramado. Ele é a fonte porque tudo que é do Pai que está no Filho chega a nós através dessa fonte que é o Espírito Santo. É ele que traz revelação, é ele que traz a unção, é dele, por meio dele que procede, é do Pai no Filho, através do Espírito Santo que flui todas as coisas. Muitas vezes nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Como? Se nós não queremos a porta velha, que é a palavra. Se nós não queremos passar pelo vale. Quando a gente vai passar pelo vale, a gente quer achar um atalho. Se nós não queremos a porta do monturo, falou, irmão, sua casa é uma benção. Puxa, mas tem essa coisinha aqui que a gente pode ajudar, tirar esse monturo daqui, isso aqui está atrapalhando a vida de vocês. Nós queremos ajudar, mas a gente às vezes não aceita que as pessoas toquem em nós. Então nós não queremos a porta do monturo. Mas se estamos em Jerusalém, no testemunho do Senhor, o Senhor nos dá graça para isso, para aqueles que quiserem. E aí vem a porta da fonte, e agora nós chegamos à sétima porta, que está no verso 26, que é a porta das águas. Capítulo 5 de Efésios, verso 25 em diante, diz que ele salvou a igreja a fim de purificá-la pela lavagem de água pura da palavra. A água aqui representa essa palavra viva. Claro que a porta velha é a palavra escrita, são os fundamentos, é a verdade absoluta. Mas se formos tratados, abandonar o pecado, termos comunhão, termos quebrantamento, o Espírito Santo nos enchendo, então essa palavra vai ser uma palavra revelada para nós. Uma coisa é o Logos, que é a palavra, o pensamento de Deus, a verdade absoluta de Deus, e outra coisa é o Rema, que é essa palavra vivificada, viva, que ela flui e nos transforma. Amém, queridos? Isso é maravilhoso, essa porta das águas. No 28 temos a porta dos cavalos, que é a oitava porta. Efésios capítulo 6, verso 10. Paulo vai falar da gente se fortificar, se fortalecer na graça do Senhor e na força do seu poder. Por que às vezes somos fracos? Porque não estamos cheios da palavra viva. Mas por que não estamos? Porque nós não estamos cheios do Espírito Santo. Oh, mas por que não estamos cheios do Espírito Santo? Porque a gente não gosta desse negócio de monturo, de irmão falar a verdade com a gente, de nos corrigir e de nos tratar uns com os outros. Mas por que não gosta? Porque eu também não gosto do vale. Esse negócio é vale de quebrantamento. Mas por quê? Porque eu também não gosto da porta velha. Então, irmãos, nós queremos escolher algumas portas, né? Se tivesse a porta do louvor aqui, com certeza todo mundo ia querer a porta do louvor. Então, queridos, chegamos à porta dos cavalos. Deus quer que sejamos um povo forte, cheio do seu poder,
cheio da sua autoridade, no nome de Jesus, para pregarmos o Evangelho, levar uma vida vitoriosa, sem medo dos demônios. Infelizmente, hoje, se manifestar um demônio por aí, é capaz das pessoas pegar o celular e querer ligar para o pastor, né? Ô irmão, corre aqui porque está uma coisa estranha, mas o senhor falou que aqueles que creem em seu nome expulsarão os demônios. Você não crê? Ah, irmão, eu creio, mas... Ou seja, nós estamos com algum problema, né? E não somente a questão dos demônios, mas ele está falando de uma vida vitoriosa, uma vida cheia de força para a gente servir o Senhor. Às vezes nós nos cansamos com coisas tão simples, a gente vai arrastando. Você vai ler a Bíblia, dá um sono, daqui a pouco você está babando quase em cima da Bíblia. Consegue virar à noite vendo televisão, mas se falar em ler as Escrituras, meu Deus do céu, significa que estamos com o espírito fraco. O só quer que a gente exercite o espírito. Amém, queridos? Você já reparou que às vezes na reunião quase sempre são os mesmos irmãos que oram? Às vezes parece que a gente está num velório, porque os irmãos estão fracos. Mas termina a reunião, eu não sei o que acontece, é um avivamento, mas de alma, porque está todo mundo alegre. Na mesa, então, entra um speed de dinossauro que a gente come pra caramba, mas na palavra a gente não come, irmão. Alguma coisa estranha está acontecendo. Por que às vezes, depois da reunião, a gente canta com alegria e dança? É um momento gostoso, mas na hora da reunião aquele louvor, às vezes é arrastado, porque o nosso espírito está fraco. Nós deveríamos ter reuniões avivadas, com quebrantamento, com lágrimas, adorando o Senhor, irmãos. Vários irmãos orando, ministrando ao Senhor. Amém, queridos? Sermos um povo firme, um povo forte. Depois dessa oitava porta, vem a porta oriental que está no verso 29. A porta oriental, resumindo, fala da volta do Senhor. É um testemunho que está sempre olhando para a vinda do Senhor. A glória de Deus entrava no livro de Ezequiel pela porta oriental. Ela fala realmente do retorno do nosso Senhor. Falta-nos tempo, quem quiser estudar depois tem várias referências. E por fim, no verso 31, aí sim nós temos a porta da guarda. Que era quando havia demanda entre os irmãos, no povo de Israel do Velho Testamento, que se necessitava conselho, os anciãos sentavam na porta da guarda para ajudar a pastorear, a dirigir e a tomar decisões. Essa é a porta dos anciãos. Mas você reparou? É a última porta. Ou seja, o Senhor quer que haja ancião entre nós, mas de maneira assim que não precisa chamar atenção, não precisa ter um título, uma placa. Essa porta só vai aparecer quando houver necessidade de direção real. Eles administram os assuntos da igreja, mas sem se impor, sem dominar, sem controlar, porque o rebanho pertence ao Senhor. Amém? Eles estão ali, mas quase imperceptível. E um dos prazeres dos irmãos mais velhos é ver que os outros estão servindo, estão crescendo e estão compartilhando. Existe a porta da guarda. Às vezes nós queremos vir de Babilônia, ou de vez em quando dar uma escapadinha lá, e a gente quer trazer as coisas para dentro de Jerusalém. Você quer ensinar um cântico aos irmãos. Ou isso aí tem que passar pela a porta da guarda, viu, irmãos? Não pode trazer pela porta das ovelhas, nem pela porta do peixe. Tem que partir pela porta da guarda, porque esses irmãos são responsáveis de sentar e avaliar a letra. Às vezes nós estamos cantando heresias e não sabemos. Alguém canta assim, restitui, eu quero de volta o que é meu. Você sabe o que você está cantando? Você quer o lago de fogo, porque isso que era teu. Você tinha alguma coisa, você era um filho do diabo, irmão. Você nasceu nas trevas, você estava condenado, o que o Senhor vai te restituir? Ele não tem nada para te restituir, ele te matou lá na cruz, que você não presta, você é um miserável, você não vale nada. Agora nós nascemos de novo, e tudo que é de Deus, Ele deu a Cristo. E se nós estamos em Cristo, você não quer a coisa para você. Esse eu aí é o homem velho, é o Adão velho que quer as coisas para ele. Não, irmão, eu estou falando daquelas coisas. Não, aquelas coisas ali
Se você sabe o que é Jerusalém e o altar não é mais seu. Esse eu tem que esquecer ele. Agora é tudo dele, por ele e para ele. Derrama a sua Shekinah sobre nós. Não poderemos ficar de pé. Irmão, você sabe o que é a Shekinah? Por que você quer derramar a Shekinah sobre você? A Shekinah vinha sobre a arca, no Santo dos Santos. E aquilo representava a aprovação do Senhor sobre Cristo. E só pertence a Cristo, essa glória de Deus na face de Cristo. Então a gente tem umas coisinhas assim lá em Babilônia que são atrativos, né? A gente tem umas musiquinhas assim que é muito boa, faz muito bem para a alma, né? Mas isso é aquele fogo estranho que foram sacrificar no Velho Testamento e Deus matou. Morreram lá algumas pessoas, filhos de Arão, que foram trazer um fogo estranho. Quanto fogo estranho tem hoje que as pessoas querem trazer que não diz respeito aos princípios? Volta para o altar. Vamos cantar a palavra, vamos nos alegrar, mas com ele, segundo as Escrituras, não centralizar o homem, mas centralizar a pessoa gloriosa do nosso Senhor. Então temos essa porta oriental que fala da volta do Senhor, temos a porta da guarda, e aí no verso 32 aparece uma porta que o Senhor repetiu mais uma vez. E nós terminamos aqui. Que porta é essa? Tenha misericórdia das ovelhas. Tenha paciência. Vamos nos lembrar que somos ovelhas. É a única porta que o Senhor repetiu, colocando que mesmo depois da porta da guarda, ele quer lembrar que até mesmo aqueles irmãos que têm cargo sobre o rebanho, vocês também são ovelhas. Que às vezes os líderes esquecem que eles são ovelhas, né? Vocês! Ué, mas como aí? Vocês quem? As ovelhas. Ué, e você o quê? Um lobo? Todos nós somos ovelhas. E o Senhor, usando Paulo, quando ele fala aos presbíteros, no verso 28 do capítulo 20 de Atos, ele falou: olhai por vós e por todo o rebanho. A primeira responsabilidade dos irmãos mais velhos, anciãos, é cuidar deles mesmo, para que nenhum deles vire lobo. E por todo o rebanho. Como é que vocês vão falar de autoridade se os irmãos não se sujeitam uns aos outros? Como é que vai ensinar os irmãos a tomar conselho se você não presta conta a ninguém, não está debaixo de sujeição a ninguém? Como é que você fala? Irmão, não tem como. Em Babilônia você não precisa ser exemplo, mas em Jerusalém a maior pregação tem que ser o nosso testemunho. E as palavras têm que ser a extensão do nosso testemunho. Então Paulo fala: olhai por vós e por todo o rebanho, que eu sei que depois da minha partida, ele fala que viriam lobos de fora para destruir o rebanho, mas ele fala também que entre eles se levantariam homens que falariam coisas perversas para atrair o rebanho após si. Ou seja, é possível que alguns, mesmo sendo ovelhas, entrem num estágio de soberba, de arrogância e se comportem como lobo, se transformem em lobo e não têm misericórdia das ovelhas, e eles vão fechar a porta das ovelhas. Quem estiver perto dele falar: vocês estão proibidos de ir naquele lugar. Vocês não podem ir ali, vocês não podem falar com fulano. Mas como assim? Em Jerusalém, representa o testemunho do Senhor, tem uma muralha, mas tem 10 portas. O que tem que ficar do lado de fora é o mundo, é o pecado, é o inimigo, são as heresias. Mas o povo de Deus e tudo que é de Deus, todos os dons, todos os ministérios, todos os irmãos, nós temos que ter um coração aberto. E por isso tem porta das ovelhas e todas as demais portas que o Senhor quer. Resumindo, irmãos, em Esdras temos a casa. E em Neemias temos a cidade. A casa é para a presença do Senhor, fala dessa comunhão íntima de Deus com o seu povo. Mas a cidade fala do testemunho do Senhor, que precisa ser esse testemunho diante do mundo das nações, do Egito, mas também diante de Babilônia. Ele quer o peso da sua casa, da centralidade de Cristo restaurada. Que o Senhor nos ajude, que nesse caminho de voltar para Jerusalém, todas essas passagens que nós lemos, tudo aquilo que a gente tem falado ainda de maneira resumida, o Senhor possa nos edificar. Ele sabe das nossas necessidades, mas que tenhamos um coração como o de Esdras, né?
totalmente voltado para o nosso Senhor. Tem um outro segredinho que eu não vou entrar agora, o capítulo 3 de Neemias. Depois você procura, eles restauravam os muros de frente da sua casa. O que isso representa? Que nós restauramos o muro quando nós estamos comprometidos também com a nossa família. Em Babilônia, às vezes, o homem é um grande pregador, mas um péssimo marido, ou um péssimo pai. A mulher é isso diante dos outros, mas diante de casa, ela não é uma companheira, uma mulher sujeita, e vai por aí afora. Em Babilônia, né, é quase um show, né? É um baile de moda, cada um quer estar mais bonito, cantar melhor que o outro, falar. Irmão, Jerusalém não tem nada a ver com isso. E ele quer restaurar a nossa família. Ele quer que a gente restaure os muros de frente da nossa casa. Que possamos voltar ao nosso lar e colocar a nossa família diante do Senhor, mas entender que é impossível edificar a nossa família se não for nesse contexto da casa de Deus. Que o Senhor nos abençoe